bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos comentar e repassar como é a estrutura do habeas corpus. A estrutura dessa peça é um pouco diferente das demais e ela é interessante em alguns pontos. Antes de adentrar na estrutura dessa peça, é importante fazer duas considerações. A primeira, para a impetração de habeas corpus é preciso procuração? Veja bem, você na qualidade de advogado ou advogada, quando você vai defender alguém, resposta à acusação, recurso de apelação, recurso especial, extraordinário, você precisa da procuração, que é o documento pela qual a parte outorga poderes para que o advogado possa representá-la no processo. Agora, o habeas corpus, ele exige a procuração? É preciso procuração para fazer a impetração? E outro ponto também, o verbo adequado, impetrar, tá? Para fazer a impetração do habeas corpus é preciso procuração? A resposta é não. Tá? Então, para a impetração do habeas corpus, a procuração não é exigida. Outro ponto importante, é uma peça privativa de advogado? Só advogado pode entrar com impetrar o habeas corpus? Bom, diferentemente das outras peças, resposta à acusação, recurso de apelação, recurso extraordinário, recurso especial, recurso em sentido estrito, enfim. Diferentemente dos outros recursos, não é uma peça privativa de advogado, ou seja, qualquer pessoa pode fazer impetração de habeas corpus em favor de alguém. Nesse sentido, muita gente que vai fazer a prova da OAB cai nessa pegadinha. O exercício pede para você fazer uma peça pleiteando a liberdade de alguém e fala que essa peça é privativa de advogado. Quando constar isso, você já exclui o habeas corpus, porque o habeas corpus não é uma peça privativa de advogado, certo? Duas considerações tão importantes, não é preciso procuração e não é uma peça privativa de advogado. Tanto não é que na literatura jurídica existem histórias de presos que fizeram um habeas corpus em papel higiênico. E o juiz aceitou e apreciou aquele pedido feito no papel higiênico. Bom, tamanha a abrangência do habeas corpus. Iniciando aqui pelo endereçamento, é um outro ponto importante também do habeas corpus. O meu endereçamento eu fiz para o desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado D. Nessa situação aqui, no meu exemplo que eu vou repassar para vocês, a minha autoridade coatora é o juiz de primeiro grau ou membro do Ministério Público Estadual. Quando essas pessoas são as autoridades coatoras, o órgão competente para analisar esse pedido de habeas corpus é o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, e aí você vai fundamentar de acordo com a região desse Tribunal Regional Federal. Quando eu digo autoridade coatora, por exemplo, eu pedi a liberdade provisória do meu cliente e o juiz indeferiu. Só que os argumentos que ele lançou não são suficientes para manter a prisão. Então eu posso atacar a decisão dele por meio de um habeas corpus. Ou eu pedir o relaxamento de prisão, haja vista que a prisão, o flagrante é ilegal, ou que há uma ilegalidade nessa prisão. E quando você impetra o habeas corpus em desfavor dessa decisão, que no caso a autoridade coatora, que manteve a decisão com fundamentos que não são suficientes, ou ausência de fundamentação, ou mesmo existindo provas da ilegalidade da prisão, o juiz manteve a prisão, então ele vira autoridade coatora. Quando você vai atacar a decisão do juiz de primeiro grau, você vai impetrar o habeas corpus direto no Tribunal de Justiça. E quando for no Tribunal de Justiça, você vai fazer o endereçamento dessa maneira aqui. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Estado D. Aí você vai colocar o Estado. Ou, excelentíssimo doutor, desembargador-presidente, vou colocar entre parênteses que é outra possibilidade, do Tribunal Regional Federal da tananã região. Aí você vai colocar a região. Então, percebam. E outro ponto, outra peculiaridade. É possível a impetração de habeas corpus em primeiro grau? Para um juiz de primeiro grau? Sim. Quando a autoridade coatora for, por exemplo, delegado, você pode impetrar habeas corpus para o juiz de primeiro grau. Tá? É um mito dizer que o habeas corpus só pode ser impetrado em segundo grau, aliás, do segundo grau para cima, porque dependendo da pessoa e dependendo de como for, você pode fazer um habeas corpus, impetrar o habeas corpus diretamente no STJ ou no STF. Mas
É possível, então, impetrar o habeas corpus no juiz de primeiro grau? Sim, quando, por exemplo, a autoridade coatora é o delegado de polícia. Aí você pode impetrar esse habeas corpus diretamente em primeiro grau para o juiz estadual lá de alguma das varas criminais ou a vara competente para analisar, tá? No meu exemplo, a autoridade coatora é um juiz de primeiro grau que, por exemplo, manteve a prisão do meu cliente ou daquela pessoa com fundamentos que não são suficientes para tanto, ou mediante uma prisão ilegal e o juiz mesmo assim determinou que ele ficasse preso, então ele vira autoridade coatora. E eu estou impetrando o habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de algum dos estados, ou Tribunal Regional Federal, se for de competência da Justiça Federal. Na sequência, como que você vai construir essa peça? Vejam que a estrutura de todas as demais peças você vai colocar o nome do réu, vai colocar já qualificado nos autos em epígrafe, vem por meio de seu advogado, procuração anexa, por meio de seu procurador, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, aí vai colocar o nome do recurso, interpor recurso de apelação com fundamento no artigo tal, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Só que no habeas corpus você não começa com o nome da pessoa que está sofrendo, está sendo tolhida nos seus direitos de ir e vir, no seu direito de locomoção. Aqui, que vai ser a nomenclatura que a gente utiliza é impetrante. Você vai qualificar o impetrante. Coloquei aqui fulano de tal, né? Quem que é o impetrante? A pessoa que vai impetrar o habeas corpus. Você, na qualidade de advogado, quando você for impetrar um habeas corpus, como é que você vai colocar? O seu nome aqui, depois, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção D, aí você vai colocar o estado no qual está vinculado a essa OAB, sob o número tal, vai também colocar o escritório. Então vejam, a qualificação aqui, diferentemente das outras peças, você não vai iniciar com o nome da pessoa na qual você tenta favorecer com esse habeas corpus. No habeas corpus, o nome da pessoa na qual você vai tentar favorecer, você vai tentar liberar ela, é o paciente. Quem entra com habeas corpus é o impetrante. Deixa eu até separar para vocês. Então, impetrante, pessoa que impetra o HC, habeas corpus, ok? E o paciente, pessoa que será beneficiada com o habeas corpus ou que está sendo restringida seu direito de ir e vir, ok? Impetrante é a pessoa que vai entrar com habeas corpus. Paciente é, vamos dizer assim, a vítima, a pessoa que está sendo tolhida no seu direito de ir e vir, é aquela pessoa que vai ser beneficiada com o habeas corpus. E a autoridade coatora é a autoridade que está tendo atitude, com essa atitude o paciente está sofrendo, está sendo tolhido do seu direito de ir e vir. No meu exemplo aqui, a autoridade coatora pode ser, quando eu falo, por exemplo, o juiz de primeiro grau da vara tal, aliás, o juiz da quarta vara criminal, eu coloco assim, autoridade coatora, juízo, não é juiz, tá? Você pode colocar juízo da quarta vara criminal da comarca de. Aí você vai colocar a comarca, tá? Então a autoridade coatora é aquela autoridade que tomou a decisão ou que está tendo uma atitude e essa atitude está violando o direito de ir e vir da pessoa que está presa ou está sendo tolhido dos seus direitos. Então, impetrante, quem vai entrar com habeas corpus, paciente, quem vai ser beneficiado, e a autoridade coatora é a autoridade que tomou o ato e está violando os direitos de ir e vir de uma determinada pessoa, ok? Então, fulano de tal, você vai começar a qualificar pelo impetrante.
No caso, se for você, você vai se qualificar. Fulano de tal, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção tal, sob número tal, com escritório situado tal, vem respeitosamente perante Vossa Excelência. Impetrar. Ordem não, né? Ordem de habeas corpus. Ó, vou destacar aqui, ó. Esses dois fundamentos são fundamentos padrões. Em qualquer tipo de situação, se você for impetrar o habeas corpus, esses dois fundamentos, artigo 5º, esse inciso aqui é o 68, tá? 68. Artigo 5º 68 da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal são artigos padrões. Você sempre vai colocar no seu habeas corpus. O que você deve se ater e prestar atenção é nesse segundo artigo aqui. Porque, lá do Código de Processo Penal, porque ele vai fundamentar o seu habeas corpus. E o habeas corpus não tem um único fundamento, ele tem vários. E você vai encontrar o fundamento adequado lá no artigo 648. Ele tem vários incisos. Então, o único artigo que você vai ter que adequar à sua realidade é o 648. Você vai ter que analisar a sua situação em qual inciso se encaixa lá do artigo 648 do Código de Processo Penal. Pode ser 1, pode ser o 2, pode ser o inciso 3, pode ser o inciso 4 e assim sucessivamente. O único artigo que você vai ter que prestar atenção é o 648. Esses dois anteriores, o artigo 5º, 68 e o artigo 647 do Código de Processo Penal, padrões você pode inserir em todos os habeas corpus que você for fazer. Agora, no 648 você deve prestar atenção para fazer a adequação. De repente a sua situação não é do artigo 6481, é do 6482 ou 3. Então você vai ter que fazer essa análise para colocar aqui o artigo corretamente, fazer o apontamento dele. Na sequência, então, você iniciou aqui, ó, fulano de tal que é o impetrante. É você que é o impetrante. Então você vai se qualificar aqui no início. Observando novamente a diferença, porque sempre você começa a peça com o nome do réu. Fulano de tal, já qualificado nos autos em epígrafe, por meio de seu advogado que subscreve, vem. E aqui não é ele impetrando o habeas corpus para ele mesmo. É alguém impetrando o habeas corpus em favor da pessoa que está sendo violada nos seus direitos de ir e vir. Então você vai colocar aqui você, que é o impetrante, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção tal, que é o Estado, sob número tal, com escritório situado na rua tal. Vai colocar endereço. Bem respeitosamente, perante Vossa Excelência, impetrar ordem de habeas corpus, ou corpo livre, com fundamento. Esses dois aqui, padrões em todos os habeas corpus, você vai colocar 6481, você deve observar o fundamento. Porque você vai ter que fazer a adequação desse 6481. Estou repetindo várias vezes, mas é importante para vocês fixarem. O 648 é o único artigo que você deve mudar. Você vai observar ele. E tem que mudar ele de acordo com a sua situação. Ok? No meu aqui, 6481, do Código de Processo Penal, em favor de, nessa última parte do habeas corpus, você vai colocar aqui, esse aqui já é o paciente. Paciente é o nome técnico que você dá à pessoa que está sendo violada nos seus direitos de ir e vir e a pessoa na qual você está impetrando esse habeas corpus. Você está impetrando em favor dessa pessoa que é o paciente. Nessa parte final que eu destaquei de azul aqui, você vai fazer a qualificação do paciente. Em favor de Maria, nacionalidade, profissão, estado civil, portador do RG, inscrito no CPF número tal, residente domiciliado na rua tal. Às vezes quando a pessoa está presa, você pode também colocar atualmente recolhida no presídio feminino. Aí coloca o nome. E nessa parte aqui, logo na sequência, depois que você vai qualificar impetrante, colocar outra cor aqui, vermelho. Você vai colocar na sequência, você está impetrando a ordem de habeas corpus, os fundamentos jurídicos do habeas corpus. Você vai demonstrar em favor de quem que você está impetrando esse habeas corpus. E depois você vai apontar também no final a autoridade coatora. Por ato ilegal praticado pelo juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de. Aí você vai colocar. E no finalzinho você vai encerrar a peça pelas razões de fato e direito a seguir expostas.
Essa é a estrutura inicial do habeas corpus. É dessa maneira que você vai estruturar a sua peça quando você for fazer ela. Lembrando, tá? Pode ser impetrada tanto no juiz de primeiro grau, como em segundo grau e instâncias superiores, como STJ, STF. Tá? No meu caso aqui, quem é a autoridade coatora é o juiz de primeiro grau ou membro do Ministério Público. Aí dá aso à impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça. Tá? Daí você vai fazer a impetração do habeas corpus no Tribunal de Justiça. Agora, quando a autoridade coatora for um delegado de polícia, você pode impetrar o habeas corpus diretamente no juiz de primeiro grau. Os dois pontos importantes da aula: não é preciso procuração e também não é a peça privativa de advogado. Impetrante, aquele que vai impetrar o habeas corpus. Paciente é a pessoa que está sendo violada nos seus direitos de ir e vir, e você vai impetrar o habeas corpus em favor dela. A autoridade coatora é a autoridade que toma a decisão ou que está tomando ato que está violando os direitos do paciente. Ok? No meu exemplo, um juiz de primeiro grau que negou um pedido de liberdade provisória ou negou o relaxamento de prisão, né, sob fundamentos que não são suficientes ou concretos, e aí por isso eu vou atacar essa decisão por meio de habeas corpus. Vou qualificar aqui. Primeiro começo pela qualificação do impetrante. Deixa eu selecionar uma outra cor aqui, ó. Você vai começar a estrutura pelo impetrante, vai qualificar ele, né? Vem perante Vossa Excelência impetrar ordem de habeas corpus. Outra cor aqui, azul. Impetrar a ordem de habeas corpus, o fundamento legal, se atém aqui ao fundamento do 648, que ele vai alterar conforme a sua situação. Na sequência, qualificação do paciente. E, por último, a autoridade coatora, quem que tomou o ato, quem que está fazendo com que os direitos do paciente sejam violados. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.